Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Por que Doutor? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pé torto congênito. Por que, doutor? Nós já falamos outra vez o que é o pé torto congênito. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no meu IGTV, tem o nosso vídeo anterior sobre isso. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma pergunta que os pais me fazem muito, que é se o pé torto congênito deixa alguma sequela. Então essa é uma dúvida muito comum. E isso é uma coisa que ficou muito no imaginário popular, porque antigamente nossos tratamentos do pé torto congênito eram muito ruins. Então, vocês imaginem que o Ponseti desenvolveu a técnica dele na década de 40, mas só foi se popularizar no fim do século. Então, lá nos anos 80, 90, que ele começou a realmente popularizar, e no Brasil chegou depois dos anos 2000. Antes disso, o tratamento era feito com cirurgia. E o que acontece na cirurgia do pé torto? O pé fica corrigido? Fica. Às vezes totalmente, às vezes não. Mas ele fica um pé duro e doloroso. Então é isso que ficou no imaginário das pessoas, que a doença deixa sequelas. E na verdade, com a técnica do Ponseti, que é feita basicamente só com gesso, a gente viu resultados sensacionais no pé torto. Então você tem um pé que é corrigido, um pé que é flexível, um pé que é indolor. Basicamente sem nenhuma sequela. Mas tem algumas coisas que fazem parte da doença que é importante a gente lembrar. Então, lembre só que a doença, na verdade, apesar de chamar pé torto congênito, é uma doença do nascimento, né? Ao nascimento da criança já tem a deformidade. Ela ocorre dentro do útero, na verdade, nas primeiras semanas, lá entre 14 e 16 semanas você já diagnostica. É uma doença de origem genética e é uma doença que se relaciona ao depósito de colágeno alterado do joelho para baixo. Então, na verdade, é uma doença que afeta a perna inteira. Poderia ser perna torta congênita, só não é porque a perna não fica torta, é só o pé que fica torto. Mas a perna abaixo do joelho é uma perna menor, mais fina, e o pé também é menor e mais fino. O que isso significa? Numa criança que tem a doença dos dois lados, você basicamente não vai notar muita diferença, vai ser só uma criança de pernas finas. Agora, se ela só tem de um lado, você vai ver que o lado afetado vai ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais fino, e muitas vezes o sapato vai ser de número diferente. Então, basicamente, essas são as sequelas que sobram da doença. Ela não é nada que realmente atrapalhe funcionalmente muito a vida da criança. A gente tem muitas formas de compensar isso. Então, você pode usar palmilhas, você pode usar um calço no sapato, uma adequação para essa diferença de comprimento. A gente pode até fazer procedimentos cirúrgicos na perna boa para equalizar o comprimento da perna e as duas ficarem do mesmo tamanho, mas no geral são coisas que a gente não precisa fazer, porque a criança tratada adequadamente de pé torto congênito desenvolve super bem. Então ela vai virar assim, ela vai jogar bola, assim, ela vai correr, ela vai pular, ela vai fazer tudo como uma criança normal, não precisa se preocupar. O que é o mais importante de tudo? Diagnosticar cedo e tratar cedo. A gente sabe que o tratamento iniciado nos primeiros 4 meses desenvolve muito bem e não precisa de um tratamento mais prolongado do que o normal. A partir dos 4 meses vai ficando cada vez mais difícil, vai precisando cada vez de mais gessos. E lembrar que mesmo que a criança seja velha, né, velha a gente quer dizer uma criança que já tem mais que 5, 6 anos, né, a gente consegue tratar com gesso do mesmo jeito e evolui também muito bem, só que é um tratamento mais demorado. E também, na grande maioria das vezes, fica sem nenhuma sequela, né? Contanto que faça o tratamento direitinho. Muito bem, espero que vocês consigam ter aproveitado esse vídeo, que ele tenha contribuído para vocês. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem pé torto, que tem alguma dúvida. E curtam, salvem e tudo mais que vocês precisam fazer aí para a gente ser divulgado. Nós nos vemos no próximo episódio, porque doutor... e muito importante, se você tem alguma dúvida, seja sobre o que for, manda aqui no meu Instagram para a gente poder responder. Eu já tenho algumas listadas, mas sempre bom adicionar coisas novas. E nós nos vemos no próximo episódio de Por que Doutor?